essa igreja com a paz do Senhor. Livro de Romanos. Fica logo depois de Atos dos Apóstolos. Evangelho de Cristo segundo escreveu João. Livro dos Romanos. Capítulo 5. Vamos estar lendo do verso 1. E Deus tem falado aqui, irmãos, desde o início do culto. E vamos continuar escutando a voz de Deus. Vamos continuar escutando os benefícios de Cristo. Porque foi falado no começo do culto aqui, e teve um estudo na igreja. O que Cristo veio fazer na terra. E Romanos 5 fala um pouco disso. 5 verso 1. Vou estar lendo, todos acharam? Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Ora, a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Por Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a tempo pelos ímpios. Só até aí, meus irmãos. Carta de Paulo aos Romanos. Uma grande carta. Aqui Paulo vem ensinando várias doutrinas à igreja, né? No verso 5 ele nos ensinou a justificação. E a justificação não veio por esforço nosso, é pela graça, é pela fé, é pelo amor. E vamos conhecer um pouco dessa carta, que a carta de Paulo a Romanos foi escrita provavelmente entre 50 e 57, na cidade de Corinto, pouco antes do apóstolo visitar Jerusalém. A epístola, carta convencional, uma carta normal. A epístola tem um cunho doutrinário. Então essa carta é uma epístola, porque ela estava ensinando a igreja, ela tem um cunho doutrinário, Macê. Quando se ouve falar em algo de evangelização nas cartas de Paulo, é uma epístola. Ele está doutrinando a igreja, ele está enviando aquela carta para de alguma forma está ensinando a igreja naquela época de alguma forma, né? Essa carta ela foi ditada a Tércio, entregue à igreja, a Tércio, entregue a Febe, e Febe que levou essa carta até os romanos. Febe era uma moça, né? É auxiliar na igreja de Cencreia. Então naquela época não tinha correio, né? Como nós temos hoje. Manda e não tem. Então ela se entregue a alguma coisa que era enviada a outra cidade a uma pessoa da igreja de confiança. E essa pessoa que levava. Então essa carta foi ditada a Tércio e Febe que levou até a igreja de Romanos. Sabemos também que essa carta ela é muito importante para a reforma protestante, porque foi através dessa carta que Martinho Lutero descobriu que Deus era misericordioso e a justiça de Deus não era através do que era ensinado naquela época. Então foi através dessa carta que existiu a reforma protestante, que é a reforma nossa, né? Que naquela época existia uma doutrina, secretismo e outras
várias doutrinas que não vão entrar nesse cunho. E foi através do verso 1 de Romanos, no capítulo 17, que está escrito que o justo viverá pela fé. E nós somos justificados pela fé. Então, essa carta tem um grande formado teólogo, né? Porque Lutero descobriu que poderíamos acessar a Deus pela fé. E Calvino, que é um grande reformador também, aponta essa carta aos romanos como a porta de entrada na Bíblia. Olha que interessante. Que se lemos a carta toda de Paulo aos Romanos, ali tem vários ensinamentos para nós cristãos. Então é uma carta que nos ensina. Você quer saber mais de Deus e muito mais? Lê a carta toda. Você vai saber algumas doutrinas, algumas coisas que o cristão deve saber e seguir. Na carta também, Paulo fala de vários assuntos, foi o que eu falei agora. Profundo. Parecendo mais um estudo do que uma carta. Paulo apresenta à comunidade da igreja romana a verdade mais profunda da doutrina cristã. E no verso 5, que foi o que eu li, fala sobre justificação. E a palavra justificação significa conjunto de argumento apresentado por alguém em sua defesa ou em favor de alguém. E Cristo fez isso por nós. Verso 1, a palavra diz: sendo nós justificados pela fé. Não é pelas obras, é pela fé. E essa fé nós encontramos em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus, quando nós somos justificados pela fé, foi o ato que ontem aconteceu com o irmão Macer e a irmã Maria, que eles nasceu um novo homem, e ali você confessa como Cristo, seu único suficiente Salvador, você está vivendo pela fé. E é nessa fé que nos aproximamos de Deus. Versículo 1 está escrito assim: sendo nós justificados pela fé, temos paz com Deus. E a paz que nós encontramos em Deus foi através de Jesus. Lá em Isaías 53, 5, diz assim: mas pelas suas feridas, por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, é somente por Cristo, não pelas nossas obras. Suas obras não vão te justificar. É a fé que te justifica. É você confessar Jesus. É olhar para Jesus e falar: Senhor, obrigado. Hoje eu tenho acesso a essa fé, a essa graça e essa justificação. E ao amor de Deus por causa de Cristo. Não é por causa das minhas obras. Minhas obras não me salvam, pastor. A Bíblia diz que a fé sem obra é morta. Então não é através das obras. Tem dois conteúdos: fé e obra. E seremos justificados. E através dessa fé, tivemos reconciliação com Deus. Porque a ira de Deus ia ser derramada sobre nós. Jesus entrou na frente e aplacou essa ira de Deus. Porque Deus já não se agradava mais daquilo que o homem fazia. Tudo que o homem fazia era contrário a Deus. E a ira de Deus se aplacou contra o homem. E aí Jesus entrou na frente e falou: eu tomo para mim essa ira. Eu tomo para mim esse castigo. Ontem o pastor pregou e
nós estávamos presentes lá, né? E algo que o pastor falou que foi muito forte ali. Porque diz que nas ruas de Jerusalém, o sangue de Jesus, nos caminhos estreitos, ia fazendo o caminho o sangue de Jesus. Olha a dor que Jesus passou por nós. Por causa dessa ira de Deus. E ele foi humilhado, foi pisado, foi massacrado para nós estarmos aqui hoje. E talvez não damos valor para isso. Não olhamos para isso. E desde o começo do culto está sendo falado aqui que Jesus desceu na terra para fazer algo por nós. E esse algo foi isso. Foi o sofrimento de cruz. Foi a dor. E todo dia que a gente levantar, nós temos que olhar para Jesus e agradecer. Porque foi por causa disso que estamos vivos. Foi por causa do seu sofrimento que hoje temos conciliado com Deus. Temos paz com Deus. Segundo Coríntios está escrito assim: tudo isso provém de Deus, que nos concilia consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo. Não lançou em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da conciliação. Então foi o que eu acabei de falar. Segundo Coríntios diz que Deus conciliou o mundo através de Jesus. E nos conciliou novamente. E estamos reconciliados com Deus através de Jesus. Efésios 2,14 diz assim: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um só, derrubando o muro que separava, que estava no meio. Aqui narra em Hebreus sobre Jesus, que Jesus derrubou o muro que separava os gentios dos judeus. E através dessa paz que encontramos em Jesus, hoje temos acesso. O muro foi derrubado. E através de Jesus, confessando Ele como nosso suficiente Salvador, temos paz com Deus. Somos um só povo, o rebanho de Deus. Não existe mais adoração, ou judeus, ou gentios. É um povo só. E essa conciliação vem através de Jesus, nosso conciliador, nosso Salvador, nosso único e suficiente Deus. Verso 2, do capítulo 5, está escrito assim: mediante quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A justificação vem através da graça. Verso 2 fala, mediante a fé. Já falei da fé. Agora temos que falar da graça. Porque nós encontramos em Jesus a graça também. E a graça diz, favor imerecido. E esse favor imerecido foi feito por nós. Através dessa graça, temos experiência com Jesus. Romanos 3, 24 diz assim: sendo justificado gratuitamente pela graça e pela redenção que há em Cristo. Ou seja, pela graça temos redenção dos nossos pecados. Já chegamos a Jesus e nossos pecados não é contado mais. Somos lavados, somos feitos nova criatura. E através dessa graça de Jesus, hoje somos nova criatura. Andávamos segundo o curso do mundo, segundo a vontade do mundo, mas encontramos a graça de Deus, através de Jesus. E Ele nos pegou, nos lavou, nos fez nova criatura, e hoje estamos aqui.
Quem era nós? Como nós era? Como nós andava? Nós simplesmente éramos pecador. Não sabia muitas das vezes o que a gente fazia e muitas das vezes sabia o que fazia. E através desse amor que encontramos em Jesus e essa graça, hoje podemos dizer que temos paz com Deus. Temos acesso à justificação, que foi pela graça, pelo amor e pela misericórdia de Deus. Romanos 5, 21 fala assim: para que assim como pecado reuniu na morte, também a graça reinará pela justiça para a vida eterna. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. O pecador é morto, entregue por homens. Também vem a graça. E podemos ser, Romanos 5 está falando que podemos se achegar a Deus, mediante a Jesus, que foi falado aqui. E pela justificação temos vida. Temos vida eterna. Temos vida com Deus. Não é uma vida momentânea. Não é uma vida que vivemos sem esperança no amanhã. É a vida eterna. E temos uma promessa da nova terra, da nova Jerusalém, onde as ruas são de ouro, onde tem um rio no meio, onde esse rio sai do trono de Deus. Essa promessa que tem, vida eterna. Lá em Isaías diz que os anjos adoravam Deus, né? E eles colocavam a mão no rosto, dizia: Santo, Santo é o Senhor. E um dia nós vamos ter esse mesmo privilégio que os anjos teve, de adorar a Deus, adorar Ele na sua graça e na sua glória. E vamos poder dizer ao próprio Salvador: Santo, Santo é o Senhor. Vamos entoar louvores. E vai ser uma vida, irmãos, que é a promessa que não vai ter mais sofrimento. Vai acabar o sofrimento. Não vai ter mais dor. Não vai ter mais tribulação. Não vai ter mais angústia. Ontem, novamente usando, o pastor falou referente à doença do século, que talvez hoje em dia não percebemos, e é a doença do século. Tem um livro, vários livros, né, que ele escreveu, que é um psiquiatra, um psicólogo, chamado Augusto Cury. E ele fala sobre a doença do século, que é a ansiedade. Hoje em dia o demônio, ele não está mais usando você em enfermidades carnais. Ele está usando o ser humano e chegando ao ser humano no ponto crucial, aonde ele derruba mesmo, que é aqui, ó, na mente. Porque quem somos nós? Trancado num quarto, depressivo, sem perspectiva de vida, e o demônio aprisionando sua mente, te aprisionando. E é isso que a gente temos que lutar. Porque a luta é essa agora, irmãos. Não é mais carnal. É aqui, ó. É mente. É espiritual. O demônio está aprisionando mesmo. E você vê pessoas, infelizmente, hoje, em igrejas, e desculpe até o que eu vou falar aqui, mas é a verdade. Porque tem muitos irmãos que estão orando pelaquela pessoa e falando que a pessoa está com o demônio, e é demônio. E não é, irmãos. É mental. A pessoa está depressiva. Ela precisa de um médico.
O médico foi constituído na terra, não foi para matar. É uma constituição de Deus. Então ele foi feito para nos curar também. O que é espiritual, se achegamos a Cristo. O que é material, se achegamos ao médico. O que seria de mim se não existisse uma professora igual a Laiane? Hoje eu estaria aqui pregando? Eu saberia ler mal, mas não. Então tudo aquilo que foi constituído por Deus na terra, temos que usar. Se é carnal, vamos usar. Se é material, só podemos se achegar a Deus. E Deus, Jesus nos liberta. Porque no verso 3, ele diz assim: não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. A justificação de Deus, irmãos, vem na tribulação também. Quantas vezes nós nos encontramos atribulados? Não são todos os dias que são bons. Se tem alguém aqui que todos os dias eles acordam bem, sorrindo, dá o remédio para o resto da igreja aqui, porque eu, pelo menos, não sou assim. Tem dias bons, tem dias maus. E a Bíblia nos diz que a tribulação traz perseverança. E a perseverança traz experiência. E tem momentos da nossa vida que a tribulação nos traz experiência, pastor. A dificuldade nos traz experiência. Hoje tem algumas coisas da minha vida que se alguém perguntar, eu sei falar e com propriedade. Porque eu passei por aquilo. Eu passei pelaquela tribulação, Marcelo. E aquela tribulação vai te ensinar. Às vezes tem coisas que acontecem na nossa vida e nós não entendemos no momento, Laiane. Nós não vai entender. Aquilo nós vai... Chega a momentos de ser tão grande a tribulação que nós questionamos a Deus. Qual é aqueles que diz aqui que... Ele questiona mesmo. Senhor, por que isso? Por que aquilo? Você vai questionando a Deus. E Deus só quer te ensinar. E eu vou te falar algo aqui que é a mais pura verdade. Ninguém aprende na bonança. Você só aprende na tribulação. Porque a tribulação ela vai te trazer uma cicatriz. E aí toda vez que você olhar para aquela marca, você vai lembrar o que você passou. Se você passar um momento de alegria, logo você esquece. Vou dar um exemplo, você vai num parque, você passa um dia legal, mas 2, 3 meses você esqueceu aquilo. E a tribulação, a dor não, você não esquece. Quando você passa por algo que marca realmente sua vida, você fica com aquilo na mente o resto da vida. Eu tenho um exemplo maior. Eu perdi meu pai com 16 anos. Hoje eu tenho 36. E eu lembro perfeitamente. Há 20 anos atrás. Então essa dor me trouxe uma cicatriz, um selo. E aquilo você nunca vai esquecer. Foi uma tribulação na minha vida. Menino novo, 16 anos, perdeu o pai. E aquela dor me ensinou. E é nessa tribulação que a gente aprende, irmão. Até hoje, dói falar. Mas eu tinha que aprender com aquilo. Aquilo que passou pela minha vida foi para mim aprender alguma coisa. E hoje eu sou pai porque eu tive um pai.
toda tribulação é isso, irmãos. Traz dor. Traz perseverança. E a nossa justificação veio por essa dor. Foi por Cristo. Cristo foi moído por nós. Mas ele perseverou até o fim. Jesus foi até o fim. O plano de salvação estava sobre ele. E até o fim ele perseverou. Romanos 8,17 diz assim: se nós fomos filhos, somos logo herdeiro. Também herdeiro de Deus e cordeiro de Cristo. Se é certo que nós com eles padecemos, para que também com eles sejamos glorificados. Então, irmãos, através desse sofrimento se tornamos herdeiros. Se tornamos herdeiros. Padecemos com Cristo, mas seremos ressuscitados com Cristo. Tiago fala sobre as tribulações. Tiago está escrito assim, Tiago 1, 2, 3 diz: meus irmãos, consideramos motivos de grande alegria o fato de passarmos por diversas provações, pois vocês sabem que a prova de sua fé produz perseverança. Então foi o que eu disse aqui, em momentos de tribulação, momentos difíceis da sua vida, vai te trazer algo, algum benefício. Eu usei aqui o exemplo do meu pai, me trouxe um benefício. Alguma coisa eu aprendi da morte do meu pai. Eu com 16 anos, como eu falei, menino, meu irmão mais velho eu estava com 21. E minha mãe foi meu pai, acabou de ser meu pai. Minha mãe, 16 anos, é a idade da rebeldia. E eu fui muito rebelde nessa época. E eu aprendi muitas coisas do mundo também. Porque o mundo, ele te traz isso. Ele te ensina coisas que não é conivente às coisas de Deus. E através dessa tribulação eu aprendi que o mundo não vale a pena. Não vale a pena viver as coisas mundanas. Temos que viver as coisas de Cristo. E essa perca teve que trazer essa experiência para a minha vida. Então, gloriamos, damos graças a Deus quando passar por grandes tribulações. Porque ali você vai aprender alguma coisa. A grande tribulação, Deus não vai pôr algo na sua vida. Deus não põe um fardo na sua vida que você não consiga carregar. Não existe. Às vezes a gente acha que está pesado, mas não está, você consegue carregar. E no final você vai ser vencedor. Todos nós vamos ser vencedor. Porque a glória de Deus vai nos alcançar. Hoje em dia não é fácil, irmãos, viver o mundo que estamos vivendo. Não tem mais prazer em algumas coisas e fazer algumas coisas. Eu me lembro quando eu era mais novo, o Natal era comemorado todo mundo junto. Se juntava praticamente o que a pastora falou aqui, eles, comunhão. Eu era pequeno, eu lembro que minha avó fazia algo pro ano todo, tipo, engordava um bicho pro ano todo, e no final do ano fazia uma confraternização, a rua, ia tudo para casa da minha avó. E hoje em dia não temos mais isso. Hoje em dia você mal sabe quem é seu vizinho. E às vezes quando você vê ele, mal você dá um bom dia. O curso do mundo está totalmente ao contrário do que era. E o verso 5 fala assim: quando estávamos na carne... Opa, desculpa, deixa eu pular uma folha. Verso 5 diz assim: ora, a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações. Olha a palavra falando de amor. E o amor de Deus tem que estar
derrubada em nossos corações. Porque foi o que eu acabei de falar, não temos mais aquela confraternização que tinha antigamente. Você mal conhece seu vizinho, mal você dá um bom dia, entendeu? E vamos viver fim dos tempos. E estamos vivendo. Mateus fala que o amor de muitos ia se esfriarem. O amor de muitos se esfriou por Jesus. Olhamos para as igrejas hoje. E não é só aqui na Beriana, irmãos. Você for em outras igrejas, você vai ver que tem um monte de banco esperando o povo de Deus, porque o amor de muitos se esfriaram. Essa pandemia só veio para mostrar que talvez muitos nem amavam. Muitos só estavam na igreja igual sacerdote, cumprindo o rito, porque o amor dele já não estava mais dentro da casa de Deus. O amor dele tinha se esfriado. E o amor de Deus está aqui, está bem específico aqui, ó. Não traz confusão. O amor de Deus não traz confusão para ninguém. Ninguém fica confundido quando está verdadeiramente no amor de Deus. Ninguém fica enganado. Efésios diz assim, Efésios 2, versos 4 e 5. Todavia, Deus é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, estávamos nós mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Então foi através do amor de Deus, do plano de salvação com Cristo, nós somos vivificados. Pela graça nós somos salvos. Pelo amor nós somos salvos. E muitos de nós estamos aqui e temos que ser mais fervorosos e buscar cada dia mais e mais esse amor. Porque não podemos deixar esfriar. Se esfriar o amor, se esfria tudo. E talvez a palavra já não vai ser mais interessante para você. A igreja já não vai ser mais interessante. E novamente voltamos para o curso do mundo. Porque o amor se esfriou. Essa graça que nos cobre e nos mantém de pé se esfria também, pastor. E aí vamos para longe da presença. E longe da presença de Deus, o que seríamos nós? Verso 6 diz assim: porque Cristo, estando nós fracos, morreu ao tempo certo pelos ímpios. Então Jesus, ele fez um sacrifício só. Morreu por nós. E não podemos deixar esse amor se esfriar. Porque sem esse amor seremos incapazes de fazer qualquer coisa. João 5,7 diz assim: disse-lhe o paralítico: Senhor, não tem ninguém que me ajuda a entrar no tanque quando a água agita. Enquanto estou tentando entrar, outro vai antes de mim. E aqui em João ouvimos falar sobre o paralítico no tanque de Betesda, né? E quando as águas eram agitadas, aquele homem, quando ele tentava entrar nas águas, e a outra entrava na sua frente. Então ele era incapaz de fazer aquilo. Se é amor de Cristo, somos incapazes de fazer qualquer coisa. Mas um dia, Jesus entrou naquele tanque e encontrou aquele paralítico. E Jesus só fez uma pergunta: você quer voltar a andar de novo? E aquele homem respondeu que tinha 35 anos, que ele, ou era 36, eu não me recordo mais. 38, né? E Jesus disse: toma seu leito, levanta e anda. Então foi através do amor de Cristo
que aquele homem se levantou e andou. Ele era incapaz de entrar nas águas, mas Jesus, através do seu amor, fez ele capaz. Então, irmãos, que podemos ficar hoje com o aprendizado que a justificação vem pela graça, pelo amor e pela misericórdia de Deus. Nós somos justificados somente por essa graça e por esse amor e por essa paz que encontramos em Jesus. E através de Jesus temos acesso a Deus. E eu agradeço a minha rica oportunidade. Que Deus abençoe a todos. Que todos possam ficar com Deus e ter um domingo abençoado.